Olá, eu sou Daniele Calheiros, médico oncologista da Pronutri. Estamos aqui abrindo, junto com as duas mastologistas da equipe da Mama, da Pronutri, o Outubro Rosa, né? Eu gostaria de convidar, então, para falar a doutora Cristiane Coutinho e a doutora Aline, para a gente discutir um pouco sobre câncer de mama, prevenção, rastreamento e alternativas para a mudança, né, do risco da mulher com câncer de mama, para que a gente, então, impacte numa redução da incidência, né, dessa doença que tem aumentado tanto e aterrorizado tanto as nossas mulheres. Verdade. Então, Cris, eu queria começar com você, queria que você falasse um pouco sobre a importância, então, do câncer de mama no Brasil e essas mudanças epidemiológicas que têm ocorrido. Eu sempre trato o câncer de mama como um problema de saúde pública. Das neoplasias em mulheres, tirando o câncer de mama, tirando o câncer de pele não melanoma, o câncer de mama é o câncer mais incidente, mais frequente. No recente dados epidemiológicos, né, que foram liberados agora em 2022 e 2023 pelo INCA, a gente tem quase mais de 73 mil casos de câncer de mama em mulheres, né? E aqui para o Ceará, ficamos em 3 mil casos, aproximadamente, e Fortaleza, 1.220 casos. Então, assim, são muitas mulheres. Quase metade da população dessas mulheres acometidas está na capital. E vem tendo um aumento muito grande do diagnóstico nas mulheres, principalmente mulheres mais jovens. Então, por vários motivos que vamos discutir aqui, né, Aline? Vamos falar do perfil epidemiológico dessas pacientes, por que vem tendo esse aumento. Então, tivemos uma pesquisa recente aqui no Brasil que mostra da importância das mulheres acima de 40 anos, né, entre 40 e 50 anos, com o aumento desse diagnóstico. Então, é um período onde as mulheres são muito ativas profissionalmente. E o diagnóstico da neoplasia nessa fase provoca grandes alterações sociais, psicológicas, familiares, que isso não pode deixar de ser discutido. É verdade, Cris. Tem tido uma tendência também internacional, né? A gente vê um número cada vez maior de mulheres com menos de 50 anos sendo acometidas por câncer de mama, né, Aline? E, Aline, fala então para a gente sobre quais são então as possíveis estratégias para a gente diminuir esse impacto negativo, como a Cris colocou, impacto na sociedade do ponto de vista reprodutivo, do ponto de vista familiar, do ponto de vista, inclusive, de relacionamento, né? Em relação às alternativas que a gente tem para diminuir essa incidência ou se, uma vez diagnosticado, como é que a gente pode fazer para encontrar esses tumores numa condição menor, né? Mais precoce. Isso, Dani. A gente sabe, né, que nós temos dois tipos de realizar a prevenção. A prevenção que a gente chama de primária, né, e a prevenção que a gente diz de secundária, que, na realidade, essa prevenção secundária seria a gente realizar um diagnóstico mais precoce dessa doença, né, que é o rastreamento. A gente consegue isso através do rastreamento. A principal maneira da gente fazer esse rastreamento, que nós temos evidências que isso impacta, inclusive, em mortalidade das nossas mulheres, é a gente realizar a mamografia, né? E essa mamografia, a nossa Sociedade Brasileira de Mastologia, bem como outras sociedades, nós preconizamos que ela seja realizada a partir dos 40 anos, né? Em caráter anual. É claro que se a gente tiver uma mulher dentro de um perfil de alto risco, esse rastreamento ele deve ser individualizado e a gente pode até começar antes, né, abaixo dos 40 anos, e também fazer exames complementares e adicionais para essas mulheres, como, por exemplo, a ultrassonografia ou até mesmo a ressonância magnética, de forma a rastrear de maneira mais precoce essa doença. Uma vez a gente rastreando de maneira precoce, a gente consegue, assim, aumentar as chances de cura dessa mulher. Não só em relação também aos tratamentos, que a gente sabe que a gente pode dispor de tratamentos menos agressivos, bem como também de cirurgias menos agressivas, menos mutiladoras. Então, tudo isso impacta de maneira muito importante nessa mulher que é diagnosticada numa fase precoce, né? E a mamografia, por que a gente bate tanto na tecla da mamografia? Porque a mamografia ela é capaz de detectar alterações muito, muito iniciais mesmo, chamado de microcalcificações, né? Quando elas estão de maneira agrupada, pleomórfica. Não é toda a microcalcificação que a mulher deve se preocupar e achar
que vai estar desenvolvendo ali um câncer de mama. Mas nós temos características bem específicas dessas microcalcificações que podem ser um indício de, por exemplo, um carcinoma ductal in situ. E aí a gente agir nessa fase do carcinoma ductal in situ faz toda a diferença na vida dessa mulher. As chances de cura dela chegam acima de 95%. Cris, eu queria tirar uma dúvida contigo. Na verdade, assim, em relação à população trans, né? Que é uma coisa que a gente eventualmente esquece de representá-las sobre o rastreamento. Tanto lembrando de um trans feminino como um trans masculino. Em um momento oportuno, a Cris estava me explicando, né, sobre as cirurgias, né, o que é que acontece quando você eventualmente faz uma cirurgia masculinizante, me corrija. São mastectomias masculinizantes. Mastectomias masculinizantes. E o que é que você, então, sugeriria para ser proposto, já que você é uma pessoa que estuda, né, o assunto, para a gente trabalhar no rastreamento antes dessa cirurgia? Uma cirurgia de mastectomia no paciente trans, eu calculo, né, que a gente chega a retirar de 70% a 80% do tecido mamário. Então, esses pacientes, né, geneticamente, são mulheres, né? Então, eles precisam continuar fazendo exames anuais. Nós não vamos mais conseguir fazer mamografia. Então, vai ser feito primeiramente com ultrassom, e caso a paciente, né, ou o paciente, no caso, trans, me apresente fatores de risco familiares para um câncer de mama hereditário, a gente pode entrar até com ressonância, como a Aline comentou, né, Aline? E tem pacientes que chegam para a gente, eu não quero fazer mamografia, eu queria fazer só ultrassom, mamografia dói, mamografia incomoda, mas como ela falou, as microcalcificações, elas serão vistas na mamografia, da importância da mamografia na mulher. Então, assim, não dá para substituir mamografia por ultrassom. E, Aline, em relação à mamografia, muitas mulheres acabam questionando a questão da radiação em relação à mamografia. A mamografia é segura? Com certeza, muito segura, né? Já tem até vários estudos demonstrando a taxa de radiação que uma mulher recebe para fazer um exame anual, né? Ela é irrisória diante de tudo que a gente é exposto no nosso dia a dia, né? Então, não há por que as mulheres terem medo disso, né? Ou muitas até chegam a mim perguntando se a mamografia vai dar câncer de mama. Também não. Pelo contrário, a mamografia vai fazer com que a gente descubra de uma maneira bem precoce para que aquilo ali não vire um câncer de mama. Então, a gente precisa realmente desconstruir, né, essa ideia que algumas mulheres têm. Em relação à dor do exame, o desconforto, realmente algumas mulheres têm. Sensibilidade é algo muito individual, né? E o que a gente orienta é o quê? As mulheres que ainda estão menstruando naquela faixa etária, né, dos 40 aos 50 anos, que elas fujam daquele período que a gente sabe que a mama fica mais dolorosa, que é antes da sua menstruação. Então, evitando esse período, com certeza o exame vai ficar bem menos desconfortável, né? E ela vai conseguir fazer o exame de uma maneira mais tranquila. E também o exame é um exame rápido, né? É uma compressão rápida que muitas vezes aquilo ali pode salvar a vida dela. Cris, em relação às alternativas de prevenção primária, né? A gente tem visto que realmente é um fato que as mulheres estão adoecendo com menos de 50 anos, quando a gente compara esses números atuais com números mais antigos, dos últimos 30 anos. Quais são as alternativas que, aliás, o que é que você entende, o que é que você atribui a essa mudança epidemiológica, né? E aí, no caso, as duas, o que é que a gente poderia fazer para mudar, né, a nível de saúde pública ou números macro, né, a incidência do câncer nessa faixa etária? O câncer de mama, ele tem realmente se tornado mais frequente, como você comentou, e a gente tem que parar para pensar, nós como mulheres modernas, a gente mudou muito. Nós mudamos nossa vida digamos assim, de 70 anos para cá. Nossas avós tiveram vidas muito diferentes das nossas. O consumo de anticoncepcionais, a terapia hormonal no período da menopausa mais prolongado, né? A gente é mais estressada, não tem como. A gente trabalha mais, dorme menos, nos alimentamos pior, né? Eu estou generalizando, lógico, mas é populacional isso. O estresse, a diminuição da atividade física é algo assim impressionante, e a obesidade. A obesidade também é outro grande problema de saúde pública.
E a obesidade, principalmente na menopausa, né, Aline, ela é absurdamente importante como um fator de risco para o câncer de mama. Então, é bater na tecla. Tem que mudar hábitos de vida, tem que fazer uma atividade física não só para câncer de mama, mas para os cânceres em geral, né? Então, naturalmente, a gente tem um envelhecimento celular. Por que a maioria dos cânceres de mama são após os 50 anos? Embora esteja havendo esse aumento muito grande nas mulheres da pré-menopausa. Porque nós temos envelhecimento celular e nesse envelhecimento, nossas células tendem a apresentar mutações genéticas que podem desenvolver o câncer, não só de mama, em geral, né? Então, se eu tenho um instrumento que me dá uma diminuição em quase 30% do aparecimento de câncer de mama, eu posso diminuir risco. 30% é muito, né, Aline? Durante 3 anos, a nossa campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia era quanto antes melhor. Então, assim, era batendo na tecla de mudanças, porque são fatores de risco modificáveis. Eu posso fazer uma atividade física, eu diminuo. Eu posso diminuir a obesidade, eu posso comer melhor, eu posso tentar ter uma vida menos estressante. Então, tudo isso vai me ajudar a diminuir meu risco para câncer de mama. E 30% em oncologia é um valor altíssimo. Então, e porque nós vamos ter os fatores de risco não modificáveis, que a Aline pode comentar um pouco, relacionado aos hormônios, né, também a modernidade da gente, mas os fatores de risco modificáveis estão aqui na nossa frente. A gente, como a Cris falou, né, é o estilo de vida da mulher moderna. Então, o estilo de vida da mulher moderna, realmente, ele está conduzindo a um aumento desses casos, né, quando a gente vai para casos que a gente chama de esporádicos, né, porque a gente sabe que a gente tem que, né, 10% apenas, mais ou menos, dos cânceres de mama são de origem hereditária, que a gente realmente consegue observar, né, uma mutação, né, genética que seja causadora desse câncer. Então, a grande maioria não são esporádicos. E esses esporádicos, eles realmente têm a ver com tudo que a mulher vem passando ao longo da vida dela. E algo que eu acrescentaria também é o consumo de álcool, né? A gente tem observado cada vez as mulheres estão consumindo mais álcool, né? Mais jovens estão começando, né, a consumir o álcool mais jovem. E há uma relação muito estreita entre câncer de mama e álcool, né? Então, algo que a gente também tem estimulado as mulheres a reduzir esse consumo. E a obesidade, eu acho que é um dos principais, né? A gente sabe que ocorre realmente uma conversão periférica nas pacientes que estão acima do peso, né? E essa conversão periférica, ela aumenta de maneira importante os hormônios na mulher na pós-menopausa, né? Então, isso tudo impacta, com certeza. Eu queria aproveitar e deixar uma pulga para quem estiver assistindo, né? Assim, que muitos dos nossos fatores de risco, que a gente reconhece como fatores de risco para câncer de mama, a idade que a gente menstruou a primeira vez, tecnicamente a menarca, né? O período para o primeiro filho, esse intervalo para o primeiro filho, filho mais tardio, idade da menopausa, esses fatores de risco são muito reconhecidos, relacionados principalmente ao câncer da mulher na pós-menopausa. Lógico que ele tem um impacto na pré-menopausa, mas ele é estudado e foi estudado, até porque, de fato, era o que era mais importante, é o câncer da mulher na pós-menopausa. Para essas mulheres com menos que 50 anos, eu queria deixar uma pulguinha atrás da orelha para a gente reconhecer, talvez, assim, uma das novas... uma nova linha de pesquisa, né, chamada as janelas de susceptibilidade. Então, as janelas de susceptibilidade, então, são períodos no estágio reprodutivo da mulher, onde a mama tem muita modificação, e como a Cris colocou, quanto mais você se divide, quanto mais uma célula se divide, mais ela ganha a oportunidade de acumular erros, né, acumular mutações, exato. E aí, esses períodos, eles têm se tornado um fator importante de estudo exatamente para a mulher nessa faixa etária com menos que 50 anos. Porque, exatamente como a Aline colocou, a gente tem tido as meninas bebendo mais precoce, né? A gente vem observando as meninas tendo a menarca mais cedo, as meninas, as jovens, crianças, né, engordando, sem atividade física, sem brincadeira, usando produtos, né, de maquiagem, enfim, sendo expostas a diversos produtos hoje chamados de disruptores endócrinos, numa faixa etária muito precoce, e talvez isso seja um dos fatores, obviamente não só o fator, mas um dos fatores que está, assim, empurrando, né, direcionando a erros, acúmulo maior de erros, e aí trazendo esse diagnóstico para menos que 50 anos. Mas é isso, eu acho que talvez se a gente mudar as escolhas, né, as escolhas que a gente também espelha
para as nossas meninas, talvez isso traga um ganho. Um dos acontecimentos também da mulher moderna, a gente vem tendo menos filhos, muitas, após os 30 anos, às vezes um filho após os 35 anos. Então, essa mulher, ela teve a primeira menarca aos 10, 11 anos, e vai ter o primeiro filho 25 anos depois, ela cicla muito. Né? Então, assim, esse período, né, de muito... São estímulos hormonais. Eu costumo falar para os estudantes por que a amamentação protege. Né? A amamentação, quando a gente amamenta, tem uma gestação ao termo, com a produção do colostro, a mama ela desenvolve até o 4º estágio. Então, um tecido mais desenvolvido é o tecido que sofre menos mutações. Então, uma moça que engravida aos 20 anos e uma que engravida aos 35 foram 15 anos. Então, esse gap, né? Então, promove também o aparecimento de mutações genéticas. Por isso que é tão importante, mas é social, né? Assim, a gente para estudar, quando vê, faz uma faculdade, faz uma residência ou mestrado, né? E outras especialidades. Quando você vê, está com 30 anos. Quando você vê, está com 35, com 38. Então, a mulher moderna mudou muito. Né? E para a gente finalizar a nossa conversa, Aline, qual o recado que você daria para esse Outubro Rosa? Recado principal é que as mulheres realizem suas mamografias de rastreamento. Você não precisa sentir nada para poder ir realizar o exame. É algo que você tem que colocar na sua rotina. Então, as mulheres que estão acima dos 40 anos, observem quando foi sua última mamografia, se já passou de um ano da última mamografia, se tiver atrasada, que elas não hesitem atualizá-las. E, claro, procurar também um médico mastologista, que é o especialista em doenças das mamas, para avaliar qualquer anormalidade que elas achem, que elas encontrem, né? O autoexame, ele é importante, mas como uma forma de autoconhecimento da mama. Porque uma mulher palpar um nódulo e aquilo ali já ser um câncer de mama, não é o cenário ideal. O que a gente quer é que essas mulheres cheguem para a gente sem palpar, assintomática, a gente sem palpar seus nódulos, né? A gente sem sentir esse nódulo. Seria o cenário melhor, o cenário ideal. E para aquelas mulheres que, infelizmente, já palpam o nódulo, que elas também não hesitem em procurar e avaliar o que é aquele nódulo. Nem todo nódulo também, para não assustar todo mundo, nem todo nódulo que aquela mulher vai palpar vai ser um câncer de mama. Mas ele precisa ser avaliado e o câncer de mama, claro, é um dos diagnósticos diferenciais e a gente precisa excluir esse diagnóstico ou até confirmar. Então, ela não hesite em procurar. E o segundo recado, que é justamente a mudança do estilo de vida. Prática de atividade física de maneira regular, a gente recomenda pelo menos 150 minutos semanais, que a gente começa a observar algum impacto, né? Ela pode começar com caminhadas, começar com algum tipo de atividade, depois vai aumentando, mas elas não hesitem pelo menos em começar, aquelas que estão sedentárias principalmente. E se alimentar de maneira mais saudável, que é como a Cris falou, né? Evitar alimentos embutidos, processados, ultraprocessados, né? Comer coisas mais saudáveis, de preferência, tirando o álcool também, ou até diminuindo, se não puder tirar, mas pelo menos diminuindo bastante essa ingesta alcoólica, né? E acho que seria isso, né, Cris? Algo mais a acrescentar? Eu acho que a Aline veio vestida com a camisa da gente da campanha desse ano, chama Juntos Somos Mais Fortes, né? Foi a campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia, e ela fala muito sobre isso, sobre o tratamento interdisciplinar, né, da gente. Né? Então, assim, é o médico ligado com o enfermeiro, com o nutricionista, e ela busca também trazer o familiar. Né? Então, assim, é o apoio familiar. As pacientes que têm um apoio familiar mais forte, elas evoluem diferente. É impressionante. Como elas têm, como isso é real. Né, Aline? A gente vê no nosso dia a dia. Então, juntos somos mais fortes, para dizer à paciente que, diante do diagnóstico de um câncer de mama, tem muito a ser feito. A maioria dos cânceres de mama, eles são curáveis, né? O câncer de mama tem cura. Tá? O diagnóstico de um câncer de mama não é um diagnóstico de morte, de forma alguma, né? Lógico, quanto mais precoce for o diagnóstico, maiores as chances de cura e menores até o volume cirúrgico que a gente vai usar nessa paciente e as quimioterapia. Então, assim, acho que juntos somos mais fortes. Acho que é importante. Isso tem que ser falado, tem que ser discutido o mês inteiro. Acho que é por aí que a gente vai. E o meu recado seria lembrar que nós somos os espelhos dos nossos filhos, né?
Então, assim, se a gente tem maus hábitos, é muito provável que alguns desses maus hábitos sejam adquiridos, né? E como vocês já disseram, muito do que a gente tem de câncer são fatores de risco que poderiam ser modificáveis, né? É uma questão de escolha. Outra coisa que eu não podia deixar de falar é que as pessoas têm um entendimento errado de que o risco de câncer de mama só vem pela história da mãe, né? Da linhagem materna. Isso não é verdade. Então, conheçam a história da sua família, porque essa história da família ela vai impactar como risco para você, independente de ser somente por alterações genéticas hereditárias, né? As mulheres, o número de casos de mulheres com câncer de mama impacta como risco independente de haver ou não a detecção de uma alteração genética hereditária. Então, conheça a sua família e escolham bons hábitos para que a gente, então, mude a nível, né, social o número e a incidência de casos de câncer de mama. Então, já que a Dani tocou nesse assunto, eu acho que é muito importante essa consulta regular ao mastologista. O mastologista, eu acho que é o grande investigador da mama, das alterações da mama e até de um possível risco para depois encaminhar até mesmo para um oncogeneticista. E além de consulta, Aline, sem ter nenhum sintoma, né? sem ter sintoma, às vezes eu acho estranho, quando a paciente chega no consultório, eu digo, o que você está sentindo? Nada, eu vim só para consulta de rotina. Aí eu olho assim, que bom, que bom. Que bom, é o que a gente gostaria, a gente gostaria. E a mulher também conhecer a densidade mamária dela. Então, tem várias mulheres que, quando eu coloco a mamografia, tem uma densidade mamária altíssima, né? Então, como é que eu vou dizer para essa mulher que eu vou ficar tranquila, né, em relação ao rastreamento dela apenas com a mamografia? Então, se ela não faz a mamografia e a gente não sabe qual é a densidade mamária dela, como é que eu vou conseguir rastreá-la de uma maneira mais adequada? Individualizada. Então, o rastreamento também ele é individualizado. Isso dos 40 anos é o que a gente preconiza para a população geral, mas a gente tem casos especiais que só numa consulta especializada que a gente vai saber como conduzir. Isso, agradecer a Pronutri, primeiramente, e as nossas mastologistas e toda a equipe de mastologista da Pronutri, que está, com certeza, extremamente preparada e é extremamente parceira da oncologia clínica e de toda a estratégia de prevenção do câncer. Que bom, a gente agradece também, né? Obrigada. Muito obrigada.